Bom dia, gente. É uma responsabilidade começar, né, essas palestras, mas como ele falou, o meu tema vai ser acessibilidade na internet das coisas, e o que eu pretendo falar nessa palestra é trazer um pouco dessa mistura entre acessibilidade, internet das coisas e UX. Como que é a pesquisa num projeto de internet das coisas quando o usuário é um deficiente visual, né, nesse caso. Então, para poder exemplificar esse mix, eu vou usar um projeto que eu participei, que foi o VBus. O VBus é um ponto de ônibus inteligente para deficientes visuais. Então, esse projeto, a ideia dele é ter um painel no ponto de ônibus especificando quais são as linhas de ônibus que passam ali em braille. Então, o usuário ele leria ali, escolheria qual linha que ele quer, e o motorista do ônibus ia receber uma notificação que naquele próximo ponto tem um deficiente visual. Aí, quando o ônibus chega, tem uma sinalização sonora no ônibus para poder direcionar o deficiente. Esse projeto ele participou do Desafio Cisco de Inovação Urbana, que a Cisco escolheu algumas startups num projeto de inovação urbana das Olimpíadas, porque eles foram um dos patrocinadores e queriam deixar um legado olímpico. Então, a gente participou de uma aceleração e fez vários processos de pesquisas. Então, o que eu quero falar um pouco é como que foram essas pesquisas e o que eu fui encontrando no caminho, o que deu certo, o que não funcionou, o que eu achava que iria funcionar, e dentro desse universo. Então, as pesquisas que eu fiz, eu fiz umas pesquisas com similares, fiz uma mesa redonda, questionário, prototipagem e teste de usabilidade. Começando com pesquisa com similares, é muito complexo um produto tão diferente, né, que não tem muitos similares. Então, eu tentei pegar alguns projetos que tinham um público parecido, que tinham um objetivo parecido, e tentar comparar a interação entre eles. Então, como que era o input, como que os usuários interagiam com esse produto e como que ele retornava para esse tipo de público. O primeiro projeto é o DPS 2000, é um projeto muito parecido com o VBus, que é um aparelhinho que cada deficiente visual teria para poder selecionar e chamar um ônibus no ponto. Então, o motorista também ia receber uma informação dizendo que naquele ponto tem um deficiente visual, e depois ele também teria uma sinalização no ônibus indicando aonde que estaria. O input dele seria chamando, né, selecionando esse botão, e receberia um feedback sonoro. Um outro projeto, esse projeto chegou a ser implementado em Niterói, em algumas cidades também, mas também não foi muito para frente. O Movit, que é um aplicativo de transporte público, acho que muita gente já deve conhecer, ele não é direcionado para acessibilidade, usuários com algum tipo de deficiência, mas ele é um aplicativo acessível. Então, quando a gente começou a conversar com os usuários, muita gente falava que usava o Movit para conseguir pegar o ônibus, conseguir saber, ele avisa também aonde que você tem que descer, então ele funcionava bastante. Então, é um aplicativo que você consegue interagir através do toque, e tem o feedback sonoro porque ele tem a leitura de tela. Um outro projeto que eu peguei para poder fazer a comparação é uns painéis que a Cisco também, na época das Olimpíadas, colocou na zona portuária do Rio, e ele tem ali todas as informações dos transportes públicos, informações turísticas, culturais, naquela área do Porto do Rio. Ele foi um projeto que foi feito na mesma época. Eu quis fazer essa comparação por ser um painel também, só que ele não é acessível. Ele é touchscreen, então você seleciona o que você quer, mas ele não tem um feedback sonoro. Então, para um deficiente visual, ele não é acessível. E um outro projeto que eu participei, que foi o Platform, que é um projeto conceitual junto na Edge, quando eu fiz o mestrado, e a Microsoft, que era uma sinalização na plataforma de metrô. Então, a ideia era que aquela faixa amarela do metrô servisse como sinalização e como informação também de qual que é o
próximo, que horas ia passar o próximo metrô, e informações de tempo e notícias. Então, esse projeto ele serviria também como um projeto de transporte, mas ele não era acessível também. A interação era através do toque, de movimento, mas ele não tem a única forma de feedback era visual. Então, algumas coisas a gente conseguia fazer a comparação, funcionava para algum tipo de público, funcionava para uma interação na internet das coisas, funcionava, mas não funcionava para acessibilidade, ou funcionava, era acessível, mas não era outro tipo de produto. Então, é um pouco complicado de como fazer essa comparação. Outro tipo de pesquisa que a gente começou a ver foi o questionário. Também, quando a gente começa a estudar um público, um produto, a gente pensa em fazer um questionário quantitativo, enviar e começar a receber alguns feedbacks. Mas não funcionou tão bem o questionário. A gente tentou fazer um questionário com letras contrastantes, com fundo, cores contrastantes, uma tipografia grande, para quem tem baixa visão também conseguir ter uma boa legibilidade, só em texto, mas é complicado, muita gente não respondia. Se questionário já é um pouco chato para a gente parar para responder, imagina para um deficiente visual que tem todo um trabalho para chegar até ele. Então, qual é o público que a gente vai enviar? Qual é o caminho? De repente, o caminho também não é tão acessível. Então, a gente não conseguiu receber muita resposta por aí. Então, a gente foi para a mesa redonda. Aqui funcionou, aqui foi ótimo. A gente conseguiu chamar um grupo de usuários num local, e aí eles começavam a falar muito mais coisas do que a gente estava imaginando, o que a gente estava pretendendo receber como resposta. Trouxeram vários outros insights que foram super interessantes. Então, funcionou super bem. Assim, foi algo que realmente trouxe muita informação para a gente. Prototipagem. Protótipo também é algo muito complicado, tanto para a internet das coisas quanto para a acessibilidade. Acessibilidade porque quando eu estou fazendo um projeto de tela para um usuário que não tenha nenhum tipo de limitação, geralmente a gente pensa, a gente pode fazer um protótipo em papel, imprime, a primeira coisa para ser mais rápido, né? E não funciona tão fácil com papel, porque você tem que pensar no braille. Então, como é que você imprime o braille? Já é muito mais caro imprimir, é muito mais difícil. Então, o nosso primeiro protótipo em papel, a gente imprimiu em braille num papel mais durinho, recortou e foi fazendo a colagem no outro. Então, foi um pouco mais confuso, né? E um protótipo também de internet das coisas, nesse caso, é um protótipo que a gente está fazendo, já construindo, né, como que funciona, já construindo com os botões, mas é muito caro. Então, se você tiver que sempre fazer e testar e corrigir um protótipo tão caro, não faz mais sentido, porque ele não tem ele tem uma duração muito curta, né, para o preço que ele tem. Então, é algo que a gente sofreu bastante para conseguir fazer esses testes e essas interações. O teste de usabilidade. Então, a gente pegou esse protótipo em papel, que está ali na mão dessa mulher, e a gente começou a testar. A gente foi num evento que estava tendo, que tinha vários deficientes visuais, então a gente conseguiu testar com várias pessoas e pediu para eles interagirem, para entenderem como que funcionava, e assim, foi ótimo, descobri várias coisas que não funcionavam, porque eu não sou usuária, eu não sei ler braille, então muita coisa realmente que eu tinha projetado pensando, vou colocar um botão à direita e um braille à direita explicando. E não funciona assim, porque a leitura é da esquerda para a direita, e quando tinha um espaço, ela nem ia para a direita, ela já passava direto e nem percebia. Então, várias coisas que eu ia pensando visualmente, quando você está lendo, né, com o tato, você não percebe. Então, no teste de usabilidade foi ótimo, a gente conseguiu validar várias questões de layout, várias questões que a gente não estava conseguindo perceber, né? Como a gente levou em um lugar que tinha vários usuários, então a gente já conseguiu validar, mesmo sendo um protótipo em papel, que não tinha o feedback sonoro, que não tinha não era tão parecido com o real, mesmo assim a gente conseguiu receber muita informação para melhorar o produto. Então, valeu a pena e super funcionou. Então, assim, resumindo um pouco e concluindo a palestra, o que eu queria trazer realmente era um questionamento dos problemas. Eu não sei qual é, eu não tenho a resposta, eu não sei qual que é a solução. Na verdade, está mudando muito a tecnologia, então o que a gente sabe é toda hora vai mudar, o que a gente está fazendo para um tipo de projeto não vai funcionar para o outro. E muita coisa deu errada, muita coisa a gente foi aprendendo e foi mais
uma forma de ver o que a gente pode fazer e o que pode funcionar, e a resposta é sempre continuar tentando funcionar, né? Eu vou deixar aqui os meus contatos e o site do BeSolutions, que é onde a gente começou a fazer esse projeto. Se vocês quiserem mais informações, depois da palestra também podem me procurar, que aí eu explico um pouquinho mais sobre o projeto. Obrigada.